Olá, boa tarde, ótima quinta-feira. Hoje no NT Sul você vai ver como foi a posse dos eleitos para o novo mandato no Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. Isso ocorreu em todas as cidades brasileiras. Eles vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje tem o quadro Dia de Terapia. A Lisiane Homeres fala de um transtorno que afeta o humor. Pessoas que no mesmo dia, no momento, estão emburradas por alguma coisa, mas logo depois já estão alegres, eufóricas. Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre ciclotimia. Mas o que é esse transtorno mental que tem um nome bastante esquisito? Moradores da localidade da Ferreira, em Cachoeira do Sul, querem maior disponibilidade de ônibus. Empresa que opera o serviço argumenta que tem pouca demanda, poucos passageiros. Feriados em 2024. Ano tem 7 feriados nacionais e um estadual no Rio Grande do Sul que vão cair em dia de semana. Outros 5 acontecem em fins de semana. E a gente fala ainda sobre idosos e a internet. Você vai conhecer a dona Coraci. Ela tem 80 anos e já conquistou mais de 5 milhões de fãs com dicas de beleza nas redes. E você, idoso que me acompanha, se vira bem com a internet? Gosta da internet, das redes sociais? Ou pede uma mãozinha para os filhos, para os netos? Conta pra gente aí no nosso WhatsApp, 51997697129, esse número que está aparecendo aí na sua telinha. E já que nós estamos aqui falando das redes, você também pode escrever nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Muita gente acredita que tecnologia não é coisa para idoso e, por isso, não tem paciência. Mas hoje você vai conhecer a história da dona Coraci, que é influenciadora digital e faz sucesso na internet. Além disso, o doutor César Vasconcelos, do programa Vida e Saúde, aqui da Novo Tempo, fala sobre a importante relação entre idosos e a tecnologia. A dona Coraci é uma mulher que casou muito nova e teve 3 filhas. E eu cuidei das minhas 3 filhas, eu trabalhei muito, trabalhei até de doméstica. Passei roupa, lavei roupa, fiz faxina para ajudar o marido nas condições de 1961. Além do que ela já se apresentou, me permita dizer que aos 80 anos, Dona Coraci também é digital influencer. Isso mesmo, ela já tem placas de plataformas digitais como TikTok e YouTube por atingir a média premiada de seguidores. Mas ela nem imaginava que um dia pudesse trabalhar nesse ramo. Minha filha mais velha faleceu com 14 anos e meu marido aposentou e depois ficou doente. 10 anos atrás ele morreu. Minha vida foi assim, bem tribulada na época. Um pouco eu estava bem, outra hora eu estava mal. E foi assim até 2018. Aí eu estava vendo a televisão e eu vi a mulher, hoje ela é minha amiga. Eu vi uma mulher no programa da TV, falando que ela teve câncer, que ela teve outras doenças e tal, e que ela ficou desorientada da vida. Aí as amigas falaram para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um blog para você melhorar. As perdas de Coraci resultaram em um quadro de depressão, até que ela encontrou na mídia uma forma de ocupar a mente. Ela viu a experiência da amiga que deu certo e resolveu fazer também o seu blog pessoal de interação. Eu não sei mexer com o celular, eu não sei mexer com a internet. Como é que eu vou fazer? Eu falei, vamos comprar e vamos tentar. Aí eu comprei o celular. Aí nós começamos a tirar aquelas fotinhas no parque, nas pracinhas, sabe? Começamos assim. E com 2 meses eu estava com 1000. Eu já estava com 1000 amigos. Aí fui me empolgando com aquilo e foi melhorando.
O Dr. César explica que o uso da tecnologia pode realmente trazer uma série de benefícios para a vida do idoso, como melhorar a qualidade de vida, possibilitar um maior contato com a família, ver os filhos, netos e amigos com mais frequência, manter a mente ativa e oferecer diversão. O idoso ele já vai começando uma redução de algumas capacidades cerebrais desde que ele não ative o cérebro. Então, quando o idoso entra numa rede social e ali ele mantém uma comunicação frequente, e isso estimula, vamos dizer assim, as células nervosas, chamadas neurônios, né, para elas funcionarem melhor, né, e isso vai ajudar para que elas tenham uma expansão até do tempo de funcionamento da memória. Alguns idosos convivem com a família, enquanto muitos outros vivem sozinhos. Em todas as situações, a fase que é conhecida como a melhor-idade também tem seus contratempos. A rede de amigos já não é mais a mesma. Conforme os anos se passam, a memória e o aprendizado também já não são iguais aos da juventude. Porém, com a tecnologia, é possível ter acesso à informação. E essa exposição, acessibilidade pode treinar a mente do idoso para que ele esteja em constante aprendizado. Os idosos que estão lúcidos, ou seja, que não têm doença de Alzheimer em nenhum nível, não têm arteriosclerose cerebral, então estão lúcidos, né? Funcionam bem, conseguem ainda fazer sua comidinha, tomar banho sozinho, vai no mercado e volta. Então esses idosos, eles usando as redes sociais, usando a tecnologia, por exemplo, seu celular, ele vai lá no aplicativo do seu banco, ele pode pagar uma conta sozinho, né? Usando ali a barra digital, enfim, pode fazer compras online, né? Pode fazer transações bancárias, outras sem ser pagar conta, transferir dinheiro para lá e para cá, fazer um Pix. Então isso facilita não só para o próprio idoso, que não fica dependente, né, do filho, da filha ou de alguém lá fazer, como também alivia os próprios parentes, né? Hoje a Cora se comunica com pessoas de todo o mundo. Ela se sente bem e cada vez mais empolgada e feliz. Belo exemplo, né? Fica a dica para você que é idoso, de repente pensa assim, mas eu não consigo, é muito difícil, tenho medo de apertar naquele botãozinho ali que não pode, aí depois não consigo mais voltar. Fica aí o desafio para esse começo de ano, né? Para aprender. Aprender sempre faz bem, não importa a etapa da vida. Gente, terminou ontem o prazo para o pagamento do IPTU 2024 com desconto de 15% em Cachoeira do Sul. Agora, os contribuintes que ainda optarem pelo pagamento em cota única podem garantir o desconto de 10% até o dia 10 de fevereiro. Esse desconto é válido para quem não tem débitos anteriores. Para os cadastros que tiverem alguma pendência, o desconto cai para 4%. Mas você também pode optar pelo pagamento parcelado. Nesse caso, o vencimento da primeira parcela é em 10 de fevereiro e o vencimento da última em 10 de novembro. Para quem ainda está em dúvida sobre como pagar o IPTU, tem duas formas. Pelo carnê, que você deve ter recebido aí na sua casa, ou emitindo o boleto diretamente no site da Prefeitura. A nossa produção, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cachoeira do Sul, informou que ainda não contabilizou o valor arrecadado até esse momento. E olha, atenção, você que é morador da região da Ferreira, em Cachoeira do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a estratégia de saúde da localidade está sem atendimento de enfermagem até sexta-feira, dia 12 de janeiro. Os demais atendimentos seguem funcionando. O governador gaúcho, Eduardo Leite, anunciou ontem um novo concurso público para contratação de professores para a rede estadual de educação, agora nesse ano de 2024. Vão ser ofertadas 3.000 vagas. O anúncio vem depois da nomeação de 1.500 novos servidores efetivos aprovados no último concurso para professores da rede estadual. As medidas, segundo o governo, visam qualificar o atendimento aos estudantes, garantindo a quantidade necessária de servidores nas instituições de ensino do Estado, conforme o governo. Datas para publicação de edital ainda não foram informadas. Mas quando nós tivermos essa informação, vamos trazer para você aqui no NT Sul. A disponibilidade escassa de transporte coletivo no interior de Cachoeira do Sul está causando indignação aos moradores da Ferreira. Os horários limitados para a zona urbana se revertem em transtornos e prejuízos para quem mora nas proximidades do aeroporto Nero Moura.
A empresa que faz o trajeto alega falta de passageiros para aumentar as linhas. Já não é a primeira vez que os moradores da Vila Leopoldina, próximo ao Aeroclube, reclamam do transporte coletivo. Os 3 horários disponibilizados pela TNSG para Ferreira e Balneário São Lourenço são considerados insuficientes. O primeiro é às 7 da manhã, com retorno às 8, o segundo após o meio-dia e o último no início da noite às 7 horas. Segundo os moradores, quem não tem veículo próprio ou moto não consegue trabalhar no período noturno em função de não ter uma linha próximo da meia-noite. A situação piora nas férias da UFSM. O ônibus que traz esses alunos não percorre para esse lado no recesso universitário. Chateados, eles pedem o mesmo serviço que era praticado pela empresa Pavanato no passado. Por que ele não dá uma volta mais aqui, ó, que ele vem no das 8, faz a volta e vai, o pessoal vai com ele. E ali por 10 horas eles não fazem outra linha que vem aqui na faculdade. Porque quem vai rápido até para buscar um remédio, vem no das 10, se tivesse umas 10. Não tem que ficar até meia hora lá esperando o ônibus vir, ou São Lourenço ou da faculdade, que é meia hora, né, mais ou menos, que ele veio, é 20 para 1, que ele me disse. E de tarde é a mesma coisa, quem vai no da 1h30, que é o São Lourenço, ou vai no da faculdade, que agora é de férias não tem que ficar toda a tarde lá, porque não tem para vir embora. Tem que vir a pé. Se quiser vir, tem que vir a pé ou esperar até às 6h30 da tarde. E o Pavanato nós tinha mais linha que agora. Inclusive no domingo, porque nós pertencemos a uma igreja, né? E nós vamos na igreja todos os domingos. Mas eu vou de bicicleta. Quando está chovendo eu vou a pé. E o César ali também. E outros também. Mas agora não tem nenhum ônibus. Nem tem. Domingo não tem ônibus aqui para nós. O diretor operacional da TNSG, Valdir Souza, relata que mais horários não são ofertados para aquela localidade pela falta de passageiros. A receita da empresa se dá exatamente através de passageiro transportado. Então, a última coisa que eu posso admitir é nós não transportarmos passageiro, ou melhor, não querermos transportar passageiros. Só que, para você aumentar um horário, ou para você aumentar um itinerário, tu precisa ter passageiro que pague isso. Ou seja, do contrário, esse custo vai sair no custo do sistema, aonde os outros vão pagar como se fosse a gratuidade. Não pode ser um dia ou lá de vez em quando a pessoa necessita e tenha que ter o carro. Lamentavelmente, o sistema ele é privado e aí ele precisa ter essa continuidade, senão não tem como sustentar. A sustentabilidade do sistema de transporte se dá em cima da demanda de usuário constante. Não pode ser um dia ou dois, porque chova ou faça sol, o ônibus tem que passar. Eu esses dias peguei o Noêmia, achei que ele vinha na faculdade, desci lá na parada na Noêmia e vinha a pé de lá, porque não tinha ônibus. Eu fiquei 3 dias quase sem poder caminhar, porque eu tenho problema nas pernas. E o meu marido também é doente, tem problema de saúde. Hoje ele foi para a cidade, ó, foi no ônibus da 1h30 e ficou para lá, porque o ônibus não tem. Aí o meu genro ia lá para buscar ele, para ele poder vir com o meu genro. Senão ele ia estar até 6h30 lá. Tem problema de saúde, não tem como ir. E assim como eu, tem outros, tem o meu genro ali também que trabalha no posto. Ele, dia de chuva, vai com chuva do jeito que der, mas tem que ir, né? De a pé ou de bicicleta tem que ir. Gente, e agora uma correção. Na semana passada, você acompanhou aqui no NT Sul uma reportagem sobre a enturmação em algumas escolas municipais de Cachoeira do Sul. Dentre as imagens divulgadas, nós mostramos a escola estadual Bairro Carvalho, mas essa escola atende alunos do ensino fundamental da rede estadual e não da rede municipal, como era o caso da reportagem. Fica aqui então a nossa correção e o recado para toda a comunidade escolar dessa região. As matrículas estão abertas e acontecendo normalmente na escola estadual Bairro Carvalho. Tomaram posse ontem, em todo o Brasil, para o mandato de 4 anos, os conselheiros tutelares eleitos em outubro. Eles vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em Cachoeira do Sul, a cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores.
Os eleitos em Cachoeira do Sul pela comunidade receberam da prefeita Ângela Chu os termos de posse e passam a atuar em defesa e cumprimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente pelos próximos 4 anos. A eleição dos conselheiros tutelares, ocorrida em outubro do ano passado em todo o país, utilizaram pela primeira vez as urnas eletrônicas, numa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, mobilizando mais de 3 milhões de pessoas em todo o território brasileiro que compareceram às sessões eleitorais, segundo dados do TSE. O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho de linha de frente, como a gente costuma dizer, extremamente importante para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O processo eleitoral foi um sucesso, né? Começamos lá no início de fevereiro, tivemos o uso das urnas eletrônicas, que foi um fato inédito aqui no município pela primeira vez, que foi um processo que agilizou bastante o processo todo em si, inclusive o processo de votação pelos eleitores, depois do processo de apuração, que culminou hoje com a posse das conselheiras, né? Tudo transcorreu de forma tranquila, né? Sem nenhum advento que prejudicasse o andamento do processo de escolha. Tivemos a participação do cartório eleitoral também junto conosco e hoje nós estamos dando posse a um novo mandato aí do Conselho Tutelar que a comunidade precisa entender ser de extrema importância para toda a política da infância e do adolescente do município. O colegiado, que foi quase totalmente reeleito, traz apenas o aposentado José Eloy Pullman como estreante e reconduz as conselheiras Viviane Soares Oliveira, Dalcira Curtis, Fátima Herbstreit e Cleusa Margarete Batista de Oliveira. Esta, uma das mais longevas na função, reeleita pela 5ª vez. O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho muito gratificante, né? Porque a gente trabalha com vidas, com crianças e adolescentes, onde a gente muitas vezes muda, né? O destino dessas crianças. O Conselho Tutelar, ele chega no momento, né, que há uma situação, né? Uma situação de risco, onde a gente chega, né, para fazer valer esse direito, né, das crianças, desses adolescentes que muitas vezes violados, né, pelo pai, pela mãe ou por algum responsável legal ou a família, né, em geral. O Conselho Tutelar, então, ele chega para fazer valer esse direito, né, que a criança tem, né. Então a gente faz valer, né, esse direito deles, né. Muitas vezes eles saem das suas casas, né, vão para alguma família substituta ou para um familiar, né, onde vai seguir a vida. Muitas crianças, né, nem voltam para casa, né, e dali eles seguem a sua vida com outras famílias, né. É um trabalho que a gente muitas vezes não podemos usar a emoção, mas assim, muitas vezes a gente, né, fica emocionada, sensibilizada, porque toda criança, todo adolescente, por mais que eles estão com o seu direito violado, eles querem ficar com a mãe e com o pai, né, ou com uma avó, às vezes, né. Então, é bem triste, muitas vezes, né, a gente tirar eles do meio deles, mas é para garantir, né, que eles possam crescer, né, e ser crianças e adolescentes bem-sucedidos depois com seus direitos, né. Uma figura comunitária, né? São eleições comunitárias, são membros da comunidade, tem um vínculo com o município, com as comunidades, com os bairros, com a zona rural, com as escolas, com os serviços da rede, né? É um serviço que tem que se articular com todos esses serviços para ir a campo e constatar as demandas, ou receber as denúncias, ou atender as denúncias de Disque 100, de violações de direitos humanos, e então fazer encaminhamentos, né, para esses serviços de saúde, de assistência, de educação, para recebimento de atendimentos mesmo. E esse momento de hoje, então, marca o início de um novo ciclo, né, de um mandato de 4 anos desses membros que, eleitos pela comunidade, têm, então, esse dever de trabalhar, né, dia e noite, fins de semana, domingos e feriados, atendendo essas denúncias, constatando essas situações e dando seus encaminhamentos.
É isso aí, a gente deseja boa sorte, né, aos conselheiros tutelares eleitos aqui de Cachoeira do Sul e também para aqueles que foram eleitos nas diferentes cidades brasileiras que tomaram posse com essa nobre missão, né, de preservar, de cuidar, de garantir o direito da criança e também do adolescente. Gente, sabe quem está de aniversário amanhã, 12 de janeiro de 2024? Sabe? Não sabe, não faz a menor ideia. O telejornal NT Sul, que vai celebrar 9 anos. É isso mesmo, 9 anos já no ar, na grade de programação da TV Novo Tempo. E para amanhã a gente está programando aqui um conteúdo super especial desse telejornal NT Sul de aniversário. E por isso nós já queremos convidar você de casa também para preparar aquela foto bonita. Bom, nesses 9 anos de atuação em Cachoeira do Sul, quanto cachoeirense a gente já entrevistou por aqui, quantas pessoas passaram aqui pela nossa telinha, né? E boa parte delas registram esse momento, tiram uma foto, compartilham com os amigos também, porque é um momento, né, que a gente está ali discutindo assuntos importantes para a comunidade. Tem uma foto aí de um momento que você apareceu por aqui? Manda essa foto pra gente, compartilha aí nas redes sociais. Já está aí na nossa tela o número do WhatsApp, o 51997697129. Então você pode mandar pra gente aí essa foto. Se quiser fazer a sua homenagem, mandar um áudio, mandar um vídeo ou essa foto, faça isso, mande aí no nosso WhatsApp, tá bom? Outra opção para quem gosta do Instagram, lá no @TV Cachoeira, você pode publicar a sua foto no seu perfil do Instagram e marque @TV Cachoeira, que a gente vai republicar, vamos compartilhar também as imagens compartilhadas nesta rede e que nos marcam também no Instagram aí da TV Cachoeira, tá bom? Então vamos celebrar juntos amanhã. Terei aqui no estúdio do NT Sul alguns colegas comigo, tem recadinhos de outros que estão em férias, tem uma galera aqui do NT Sul em férias nesse período do ano e eu estou bem feliz porque normalmente também tiro férias em janeiro, mas amanhã terei a oportunidade de estar aqui no aniversário de 9 anos do telejornal NT Sul. Então, estamos esperando por você e já contando também com a sua participação para esse momento super especial. Bom, por falar em interação, estamos chegando em nosso primeiro bloco de interatividade aqui do telejornal desta quinta-feira, momento que a gente abre para você de casa se expressar, para falar das coisas do cotidiano, do dia a dia, daquilo que acontece aí pertinho de onde você está, para comentar as nossas reportagens e, como eu digo aqui, praticamente todos os dias, né? O telejornal NT Sul vai ao ar fazendo uma grande troca de informações com a audiência. Então, bora para a telinha, vamos ver aqui os recados de quem está participando com a gente nesta quinta-feira. Rogério Pasqualin, as gratuidades acabam com as empresas de transporte públicos pelo país. Nenhuma empresa consegue se manter assim. Rogério, obrigado pela participação, especialmente quando não se tem algum tipo de subsídio, né? Que é o caso aqui de Cachoeira do Sul. A gente mencionou isso na segunda-feira. Fazendo aí uma comparação com Porto Alegre. Na capital, a gente tem um sistema de transporte de ônibus, né? Os ônibus urbanos, eles são subsidiados pelo município. No caso aqui de Cachoeira do Sul, a gente não tem nenhum recurso público investido no transporte coletivo e, portanto, o passageiro precisa fazer o pagamento integral. E aí complica, né? Quem mais participa com a gente? A Ângela. O pessoal da Ferreira está no lucro. E nós aqui da localidade da Água Morna, que estamos sem ônibus. É uma vergonha, diz aqui a Ângela. Obrigado, Ângela, pela participação, também falando sobre o transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Já já mais recados. A seguir aqui no NT Sul tem a previsão do tempo. Nós vamos falar também sobre uma doença chamada herpes zoster, o popular cobreiro. E ainda, no quadro Dia de Terapia, a Lisiane Omerich fala de um transtorno que afeta o humor. Pessoas que no mesmo dia, no momento, estão emburradas por alguma coisa, mas logo depois já estão alegres, eufóricas. Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre ciclotimia. Mas o que é esse transtorno mental que tem um nome bastante esquisito? Feriados em 2024. Ano tem 7 feriados nacionais e um estadual no Rio Grande do Sul que vão cair em dia de semana. Outros 5 acontecem em fins de semana. Nós voltamos já já. Meio-dia e 30, telejornal NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa quinta-feira. Obrigado por estar com a gente, trocando informações aqui na hora do almoço. Bom, nós voltamos do intervalo falando sobre previsão do tempo e vamos ver, por isso,
imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O dia amanheceu mais ou menos assim como a gente está vendo agora, né? Não mudou muito não. Até amanheceu chovendo, uma chuva mansa, fraquinha aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Agora a gente tem o céu encoberto, mas ainda tem expectativa de mais chuva para esse dia. Tá mais ou menos assim também em praticamente todas as regiões do estado aqui do Rio Grande do Sul. Veja agora a previsão do tempo para Cachoeira e também para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul se confirmou a tendência de chuva de que falamos ontem. À tarde podem ocorrer algumas aberturas de sol, mas também pode chover. Temperatura mínima 22 graus e máxima 27. Sexta-feira tende a ter nuvens, mas o sol aparece. Temperatura mínima 21 graus e máxima 29. Sábado, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 31. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta. O cenário deve se repetir na maioria das regiões do estado por influência de uma frente fria. As temperaturas estarão menos elevadas que nos últimos dias. No entanto, a sensação de abafamento vai persistir. Conforme a Metsul, as pancadas de chuva devem surgir ao longo do dia. Há risco de chuva localmente forte em alguns pontos, inclusive na região de Porto Alegre. No oeste e no sul do estado, após o começo do dia com chuva em algumas localidades, a nebulosidade diminui e o sol aparece. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou ontem o seu segundo boletim, que tem o intuito de informar a comunidade sobre o andamento dos trabalhos realizados para recuperar os pontos críticos da cidade após as enxurradas. Ontem, quarta-feira, a Secretaria de Obras trabalhou na canalização da Avenida Paul Harris e também nas ruas do bairro Vila Nova. Além disso, foi feito o patrulhamento da Rua Riachuelo e efetuadas melhorias na Rua Jorge Frank, como o rebaixamento da via, para evitar que a água das chuvas entre nas residências. A Secretaria do Interior patrolou a estrada da Forqueta e realizou a canalização de estradas na localidade de Três Vendas. Já a Secretaria de Meio Ambiente fez a avaliação de pontos críticos que necessitam de limpeza de sangas e trabalhou nas demandas do bairro Bom Retiro. E vamos ver agora mais mensagens da nossa audiência, mensagens que estão chegando especialmente por meio do nosso WhatsApp, 51997697129. Obrigado a você que está escrevendo também aí nas lives do Facebook, do YouTube. Eu aproveito para destacar aí esses canais, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se você não está inscrito ainda, não segue a página do Facebook, não está inscrito no nosso YouTube, faça isso, tá bom? Para você receber as notificações, ficar por dentro de tudo que a gente vai produzindo aqui, assuntos que dizem respeito ao dia a dia de Cachoeira do Sul e da nossa região. Vamos para a tela, mais mensagens chegando aqui, tem áudio da Suziele Garcia, vamos ouvir. Escassez no horário do ônibus, tem também que nós aqui do Aeroclube pertencemos ao postinho da Ferreira e tem como ir de manhã o ônibus, mas depois daí a pessoa sai doente lá do postinho e vem até aqui caminhando, porque não tem ônibus depois para vir. Daí não é só um dia que nem o responsável lá da empresa se referiu, é todos os dias tem paciente e pessoas para consultar lá e todos os dias eles vêm a pé, porque não tem ônibus aí para voltar. Pois é, fica complicado, né, Suziele? Obrigado pela participação, por trazer esse ponto importante, falando também sobre o postinho de saúde. Então, quer dizer, a pessoa tem que vir a pé, imagina, com uma condição ruim de saúde, é complicado, né?
Quem mais? O Ednei está participando por aqui também. A prefeitura está trabalhando na Estrada da Forqueta, no interior. Estão de parabéns. Acredito que agora vai melhorar, diz aqui o Ednei. Ele compartilha a foto aí desse trabalho que está sendo realizado. Obrigado, Ednei, por compartilhar com a gente essa imagem. Inclusive, a prefeitura está divulgando periodicamente, talvez não diariamente, mas periodicamente as obras, e a gente está trazendo também essas informações para que a comunidade saiba onde os trabalhos estão acontecendo. Quem mais? O Valério está participando com a gente aqui. Infelizmente, são muitos animais abandonados e sofrendo maus tratos aqui no município. Até quando vamos conviver com esse tipo de crime? Precisamos que as autoridades máximas tomem alguma atitude. Obrigado, Valério, por também trazer aí esse alerta importante sobre cuidado aos animais. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Vá mandando aí a sua participação também. Vamos falar dos feriados? Os feriados. Quem não gosta de um feriadinho, né? 2024 chegou e muitos já estão de olho nos feriados durante o ano. Vão ser 7 feriados nacionais e 1 estadual e que vão cair em dia de semana, enquanto outros 5 acontecem em sábados ou domingos. Se você costuma curtir ou estender alguma atividade durante os feriados, se programe que a gente vai contar quando essas datas vão cair em 2024. Além do Ano Novo que já passou, os feriados que caem na semana este ano são 29 de março, Sexta-feira Santa, na sexta-feira. 1º de maio, Dia do Trabalhador, será na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 30 de maio, é o feriado de Corpus Christi. 20 de setembro, Dia do Gaúcho, vai cair numa sexta-feira. No dia 15 de novembro, é o feriado da Proclamação da República, que vai cair numa sexta-feira. A novidade nesse calendário é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que vai cair numa quarta-feira. E o Natal, dia 25 de dezembro, será comemorado numa quarta-feira. No final de semana vão ser 5. Dia 21 de abril, Tiradentes cai num domingo. 7 de setembro, a Independência do Brasil vai cair num sábado. 12 de outubro, Dia da Nossa Senhora Aparecida, no sábado. E também no sábado, 2 de novembro, finados. E o feriado do dia 8 de dezembro será num domingo, data que lembra a Nossa Senhora da Conceição e elevação de Cachoeira do Sul. Além disso, há 4 datas previstas para pontos facultativos. São eles Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, que vão cair em 12, 13 e 14 de fevereiro, e o Dia do Servidor Público no dia 28 de outubro. Olha aí, essa bela imagem, né? Da pescaria no Rio. Bom demais, né? Quem pode. Então já vá se preparando aí para os feriados deste ano de 2024. Gente, os vereadores de Cachoeira do Sul convocaram um encontro com a prefeita Ângela Chu para discutir formas de negociar a dívida do FAPES. Decididos a não aprovar o parcelamento proposto pela prefeitura, eles pretendem que a prefeita acene com o pagamento de pelo menos uma parte da dívida, aproximadamente 32 milhões de reais, para então abrirem uma janela de negociação. Os vereadores deixaram de lado o recesso parlamentar e foram até a Prefeitura de Cachoeira do Sul discutir com a prefeita Ângela Chu o parcelamento do FAPES, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. O assunto vem sendo pauta desde o ano passado e agora precisa ser resolvido com urgência. Na última semana, inclusive, foi abordado pela Comissão Pró-Medicina como fundamental para que Cachoeira esteja na disputa pela obtenção de um curso de graduação em nível superior. A Câmara segue contrária ao parcelamento, mas abriu uma possibilidade de negociação desde que a prefeita faça o pagamento de 5 parcelas e negocie o restante em até 10 meses. A contraproposta da prefeita foi de pagar 3 parcelas e manter o restante da dívida parcelada em 60 meses. Novas rodadas de negociação devem ocorrer nos próximos dias. E quinta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. E hoje a Lisiane fala de um transtorno que afeta o humor. Pessoas que no mesmo dia, no momento estão emburradas com alguma coisa, mas logo depois já estão alegres, eufóricas.
e nem sempre é fácil lidar. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre ciclotimia. Mas o que é esse transtorno mental que tem um nome bastante esquisito? O próprio nome já fala, ciclotimia. A ciclotimia nada mais é de uma variação leve do transtorno bipolar de humor. A gente sabe, já falou aqui no programa, que o transtorno bipolar de humor, ele alterna comportamento depressivo com comportamento maníaco e eufórico, né? Então, por vezes, a pessoa fica num tempo com um comportamento depressivo bastante severo e, por outro tempo, ela fica com episódios maníacos também bastante alterados. A ciclotimia, ela é uma variação leve, mas não menos incomodativa, não menos estressante no dia a dia da pessoa. Então, ela alterna um comportamento de depressão leve com um comportamento maníaco leve. Então, por vezes, assim, ó, no mesmo dia, ela tá emburrada por alguma coisa, ela tá brava por alguma coisa, dali a pouco, passou um tempinho, ela já tá sorrindo, ela já tá feliz, ela já tá alegre por outras coisas. Então, tu fica muito sem saber como é que tu vai interagir com uma pessoa assim, que ela varia tanto o humor dela, que ela alterna tanto esse humor. Afinal de contas, né, tu sempre chega com o coração na mão. Por que a ciclotimia acontece? Ela pode acontecer por fatores genéticos e por fatores ambientais. Os fatores genéticos a gente sempre inquire, né, as famílias para ver se existe um comportamento parecido dentro da família, se existe alguém com transtorno mental. A gente sempre se preocupa para ver se a pessoa não está apresentando aquele comportamento em função de uma genética, né, porque já tem essa genética na família. E fatores ambientais é pelo estresse, por tomar medicamentos demais, pelo fumo, pelo sedentarismo, por dormir muito mal, por vários fatores que colaboram para que esse transtorno ele possa aparecer. Então é muito difícil a pessoa com ciclotimia ela se gostar, da mesma forma que é muito difícil os outros conviverem com a pessoa com ciclotimia, porque ela nunca está num padrão de equilíbrio. Tu nunca pode sentar com ela e conversar com ela, olhando para ela e percebendo que ela está num padrão equilibrado. Ou ela está depressiva, né? E aquilo muda muito rápido, vira a chave muito rápido, ou ela está com uma euforia leve. Então, às vezes, tu vai conversar, tu vai interagir com essa pessoa tá alegre, dali a pouco ela já te solta as patas, ela já te dá um encontrão. Aí tu sai triste, chateado, pô, mas que coisa horrível, eu nunca tenho como conversar com essa pessoa. Então, a ciclotimia, ela tem tratamento, obviamente, os transtornos mentais, eles têm tratamento. Tratamento para o ciclotímico é a medicação, se for necessário, né, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico para ver o que essa pessoa traz muitas vezes da infância dela, ou do cotidiano dela, ou traumas que ela tenha vivenciado que vão deixar ela, então, à mercê do transtorno ciclotímico. Então, a gente precisa fazer uma terapia com ela, tratamento medicamentoso, o exercício físico é extremamente importante, ele ajuda a liberar substâncias positivas, ele ajuda no equilíbrio da pessoa, utilizar medicamentos que servem como equilibradores de humor, que aí vai deixar a pessoa com o humor estabilizado. Então eu acho bem importante falar sobre a ciclotimia, porque às vezes tu tá com uma pessoa muito irritada dentro de casa, que ela tem um padrão de irritação sempre constante, e às vezes tu não sabe por que aquela pessoa reina tanto. Muitas vezes ela não reina porque ela quer, ela reina porque ela está com um transtorno mental. E esse transtorno que ela apresenta, ele vai ter que ser tratado para ela poder ter uma qualidade de vida melhor. Certo, pessoal? Até a próxima! E já que nós estamos trazendo dicas de saúde, vamos continuar aqui nesta temática, né? Nós vamos falar agora de uma doença que, segundo pesquisas, após o auge da pandemia, teve aumento de casos em 35%. Ela tem também, na queda da imunidade, um dos seus gatilhos. Conhecida popularmente por cobreiro, a herpes zoster ocorre a partir da reativação no organismo do vírus da catapora, o varicela zoster. A partir de agora, nós vamos falar e saber um pouco mais sobre essa infecção. Herpes zoster,
Você que nos acompanha já ouviu essa palavra, já ouviu falar sobre herpes zoster? Possivelmente você já ouviu falar sobre herpes labial, herpes genital, tem também a herpes zoster, além de outros tipos, mas vamos focar nesta principalmente para que você saiba especificamente o que é, de que maneira se manifesta e de uma certa maneira como tratar, como se prevenir, como se cuidar. Para tanto, nós temos uma convidada. Ela é a dermatologista Sandra Gomes de Barros, professora do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro, lá de São Paulo. Boa tarde, doutora Sandra, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, tenho um enorme prazer em estar conversando aqui com vocês e discutir um pouco sobre essa doença. Doutora, inicialmente, só para que o nosso telespectador entenda, vamos passar basicamente sobre esses 3 tipos mais conhecidos. Tem aquele que o pessoal conhece, a feridinha no canto da boca, aquela lesão no canto da boca, que é a herpes labial, tem a herpes genital também, e a herpes zoster. Essas 2 primeiras que eu citei especificamente, de que maneira se manifesta, o que são elas e quais as diferenças? Basicamente, dá para falar? Sim, nós temos 2 vírus envolvidos aí, em relação às situações que você pontuou. O herpes labial e o herpes genital, ele é provocado por um vírus chamado herpes simples. O vírus herpes zoster, que vai causar uma outra doença conhecida como cobreiro, ele é causado pelo vírus da varicela, que é aquela doença que a gente já conhece da infância, tá? Esses vírus, eles normalmente, eles são adquiridos, né? E eles ficam incubados no nosso organismo. E dependendo de uma determinada situação, esse vírus é reativado. E aí começam as manifestações da doença. Bom, a gente sabe que, por exemplo, o herpes labial tem certos gatilhos, né? Que faz com que ele desencadeie, com que ele se manifeste no organismo, né? E em repetidas vezes, inclusive. O herpes zoster é um vírus mais agressivo, digamos assim. É um vírus? É mais agressivo? O herpes zoster é um vírus que causa uma doença que vai ter algumas repercussões mais dramáticas para o paciente, a depender, inclusive, da localização da doença. Então, por exemplo, você pode ter um herpes zoster oftálmico, que vai acometer o olho, vai acometer a face, pode dar uma paralisia facial, então vai ter um desdobramento muito maior da infecção, não somente as vesículas, que acontecem, por exemplo, no herpes simples labial, ou no herpes simples genital, que é só a presença da vesícula. No caso do zoster, ele tem um tropismo por algum nervo, e esse tropismo vai trazer para o paciente uma neurite, uma neuralgia, uma dor pós a infecção, pós a doença. Então, depois que todas as vesículas secam, o paciente inicia um quadro de uma dor muito importante, né? A depender da localização, se for na cabeça, o paciente tem uma dor muito grande, cefaleia, uma neuralgia, que pode ser tratada com alguns analgésicos inicialmente, mas pode ser uma dor refratária e se cronificar por anos, inclusive. Então, é uma doença que pode trazer algumas repercussões, alguns desdobramentos e deixar algumas sequelas, inclusive. Verdade que nas pessoas com mais idade isso é mais potente, é mais agressivo? Essa dor? Sim, é porque essa doença, ela acontece na infância, porque é o mesmo vírus da varicela, né, da catapora, e ela pode ser reativada, esse vírus pode ser reativado na fase adulta, a partir dos 50 anos. Então, é numa fase que você já tem aí algum acúmulo de algumas doenças, né? Você pode ter uma hipertensão, você pode ter um diabetes, você pode ter uma neoplasia, um câncer. E esse vírus se manifestando numa pessoa que já tem essas comorbidades, essas doenças crônicas, vai ter um desdobramento aí mais dramático. Existem alguns fatores de risco que a gente chama atenção.
Então, por exemplo, pessoas com idade avançada, pessoas que têm algum grau de imunodepressão, pessoas com AIDS, pessoas com diabetes, pessoas com algum tipo de câncer, doentes renais crônicos, né? Doentes pneumopatas crônicos que têm enfisema pulmonar, usam corticoide de forma prolongada. Então, tudo isso favorece a uma queda da imunidade. E é aí que o vírus se oportuna para se manifestar. Bom, e existe, assim, a senhora mencionou várias situações em que o vírus pode se manifestar, mas tem especificamente um grupo de risco ou existem pessoas que, ou a partir de uma certa idade, e que todas as pessoas, por exemplo, a partir dos 50 anos, são mais suscetíveis? Exatamente, a partir dos 50 anos, os adultos, a partir dessa idade, eles são mais suscetíveis, além dessas doenças, dessas comorbidades que eu falei, que faz com que o vírus se oportune e venha a causar a doença. Quais são as primeiras manifestações? Quais são os sintomas iniciais da pessoa, de repente, entrar em sinal de alerta e pensar, posso estar com herpes zoster? É uma doença que não vai ultrapassar a linha média corporal. Então, sempre da cintura para cima, você vai ter as manifestações desse vírus. Inicialmente, você tem um quadro de dor. Posteriormente, você tem o desenvolvimento dessas lesões bolhosas que a gente chama de vesícula e que vai durar aí de 7 a 10 dias. Após esse período, o paciente pode ainda permanecer com esse quadro álgico de dor intensa na região acometida. É contagioso? Sim, é contagioso. Você pode disseminar essas vesículas, o vírus está dentro dessa vesícula, é uma doença infecto-contagiosa. Tem como prevenir, tem como cuidar? Qual é a maneira mais efetiva? A maneira mais efetiva é a vacinação. Hoje nós dispomos aí da vacina contra o herpes zoster, né? Então, a partir dos 50 anos, você pode procurar a rede privada, porque infelizmente na rede pública essa vacina não está disponível, e tomar a vacina para se prevenir de uma eventual manifestação desse vírus. Bom, a doutora comentou lá no início os grupos ou as pessoas ou as situações mais sensíveis à manifestação da herpes zoster. Só como informação, eu entrei em contato com uma empresa aqui de Cachoeira do Sul que comercializa esta vacina contra a herpes zoster, e esta vacina ela é ministrada em 2 doses, cada dose custa à vista R$800, então quer dizer, completa R$1.600. Se for a prazo ou no cartão, dá para fazer parcelado, né? Seria R$850, então R$1.700. Não é barato, não é acessível, mas na verdade, doutora, essa vacina é uma forma de investimento que aquelas pessoas que têm uma suscetibilidade maior deveriam pensar em fazer, né? Exatamente, porque é uma doença aparentemente, né, que pode ser resolvida com os antivirais, com o tratamento, mas pode deixar aí uma sequela, né, importante, uma paralisia facial, um comprometimento do nervo óptico, comprometendo a visão, né, pode dar uma meningite, uma encefalite, e esse desdobramento é uma complicação muito grave da doença. Então, vale a pena a vacinação, porque nós estamos falando aqui de uma doença imunoprevenível, ela é prevenível pela vacina. Então, se tem a prevenção, é melhor tomar. Alguma informação adicional que a senhora pudesse dar para o nosso telespectador? Sim, essa vacinação ela está disponível, né, uma vacina nova agora para os adultos, né, contra o herpes zoster. Então, a gente gostaria de divulgar, não está disponível na rede pública, então nós gostaríamos de divulgar para quem pudesse ter o acesso, realmente se vacinar e ganhar essa proteção. Ok, doutora, muito obrigada pela participação, pelas importantes informações, a gente agradece realmente por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí. A gente sabe, a doutora aí nitidamente está aí, ó,
fardada, paramentada, porque ela está no hospital, né? Ela tirou a máscara ali, foi para um cantinho, tirou a máscara só para conversar com a gente, para poder nos dar essa entrevista, e a gente agradece de coração por essa disponibilidade, tá bom? Bom trabalho aí e mais uma vez muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma boa tarde. Dicas importantes, né? E vamos ver agora mais recadinhos da nossa audiência. Muito obrigado a você que está fazendo parte do nosso jornalismo, enviando a sua informação, a sua notícia, comentando também as reportagens que estão no ar. Ficamos sempre muito felizes. E aproveito para destacar, né, que amanhã, sexta-feira, é aniversário de 9 anos aqui do Telejornal NT Sul. Então renovo meu convite para você. Separe uma foto bonita aí da família, todo mundo assistindo o telejornal, ou se você está assistindo sozinho também, manda pra gente que nós vamos colocar no ar. Ou então, se você já concedeu aqui uma entrevista para nossa equipe, registre aí esse momento ou compartilhe com a gente esse momento no nosso WhatsApp 51997697129. Ou ainda, se você tem um Instagram, publique aí no seu Instagram, marque a TV Cachoeira que nós vamos republicar aí estas informações, essas mensagens, tá bom? Vamos começar agora esse bloco de interações, de recadinhos aqui pelas nossas lives, né? No Facebook está com a gente aqui a Cristina Freitas Silva. Obrigado, Cristina, pela participação com a gente. Lá no YouTube, o Diego está participando com a gente. O voto para políticos também deveria ser facultativo, assim participa quem realmente estiver interessado, diz o Diego. Ele está fazendo uma comparação com a votação do Conselho Tutelar, cujos conselheiros tomaram posse ontem em todo o Brasil. E a gente trouxe a reportagem hoje falando da posse que aconteceu aqui no município de Cachoeira. Obrigado, Diego, pela participação. Márcio Bica está com a gente, também já felicitando aqui ao Telejornal pelo aniversário. Obrigado, Márcio, pela companhia de todos os dias. O Claudiano Santos com a gente aqui também, obrigado pelos recadinhos. Vamos para a tela, mais mensagens da nossa audiência. Olha aqui, ó, Veroni participando com a gente. Encontramos uma sacola com remédios, documentos e dinheiro nas proximidades do antigo Mercado Foguinho, na Rua Larico Ribeiro. Está em nome de Benjamin dos Santos Andrade. Pedimos que ele entre em contato conosco para entregarmos. Os telefones são 51997693508 ou 996053323. Obrigado aí por essa informação. Deixamos também o nosso contato aqui do NT Sul à disposição. Caso alguém conheça, né, o dono desses remédios, né, dos documentos, que deve estar desesperado, né, buscando esses materiais perdidos, né? Dá sempre aquele transtorno quando a gente perde alguma coisa. Que bom que foi encontrado. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Sônia Lima está com a gente em Salvador, na Bahia. Boa tarde a todos. Estamos sempre ligados na programação da TV Cachoeira, todos os dias. Que Deus abençoe todos vocês. Sônia, Adilson e Tiago, abraços. Obrigado, Sônia. Grande abraço a todos os nossos queridos telespectadores na Bahia. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Rosane está participando. Aqui na Floricultura Borboreto, estamos a 1000 com a colheita das flores, levando muita beleza aos cachoeirenses. Coisa boa, Rosane. Obrigado pela participação. Bela foto aí, o pessoal trabalhando, né? É isso aí. A gente gosta de compartilhar as atividades também, os ramos econômicos do nosso município. Quem mais? Jones Martins. Esta é a situação da margem do Rio Jacuí, no bairro Aldeia. Muito lixo, um completo desrespeito com a natureza. Olha só, passou essas últimas enxurradas, né? É possível que o próprio rio tenha trazido, mas porque alguém jogou, descartou incorretamente e esses materiais vão parar no rio, né? E depois são, infelizmente, trazidos, né, novamente aí para a comunidade, para a população. Então a gente precisa ter mais consciência quanto à preservação da natureza. Quem mais? A Marlene dos Santos está com a gente aqui. Boa tarde. Faz 6 anos que eu acompanho vocês. Ótima programação e boas reportagens. Obrigado, Marlene, pela companhia com a gente nesses 6 anos, né? O NT Sul está no ar há 9. Obrigado aí pela companhia com a gente todos os dias. Bom, e o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que interagiu, obrigado a você que acompanhou a nossa programação. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, dia de aniversário do Telejornal NT Sul. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com Deus, até amanhã. Tchau!